Programa Nossa Gente de sábado, nós estamos chegando aqui na casa do vereador Brandão de Oliveira, mais conhecido como Labinho, né? Para fazer o nosso bate-papo com ele. E ó, recebido pelo nosso vereador, meu irmão. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado mesmo. Aqui, nosso Rio de lá. Vamos lá então, vereador. E tem um cachorrinho bonito aqui, ó. Tua história, homens de brilho. Obrigado, meu amigo. Muito bem. Romperam barreiras para te erguer as margens do rio. Então tá certo, vamos bater o nosso papo hoje, porque é a nossa gente que vai entrar no ar aqui, viu? Vereador Luiz Afonso, boa tarde, em primeiro lugar. O programa Nossa Gente, ele vem com essa mensagem para a nossa comunidade em mostrar a nossa gente, né? Quem somos nós, os brevenses, as autoridades brevenses, as pessoas que vivem aqui. E você é uma personalidade, uma figura pública do município de Breve, mas o Luiz Afonso Brandão de Oliveira teve um início na vida pública e na vida pessoal. Eu queria que o senhor começasse conosco hoje na sua vida pessoal. O homem hoje, antes e o hoje, Luiz Afonso Brandão de Oliveira. Meu caro Hermógenes, meus caros companheiros da RBA, minha gente. Que bom, né? A gente poder sentar e bater um papo, falar um pouco da nossa história, do nosso trajeto, dividir com aquelas pessoas que não puderam acompanhar o nosso caminhar na vida. Porque quando você chega a uma certa altura da vida, você faz uma anamnese do que foi, você olha, na maioria das vezes você é julgado, cobrado e avaliado pelo que você deixa de fazer. Aquilo que você faz vai caindo no ostracismo, vai caindo no esquecimento. Eu costumo, irmão, de dizer, iniciando essa nossa fala, deixar até uma mensagem. Eu costumo, na minha vida, não julgar ninguém, porque o julgamento leva a uma condenação ou uma absolvição. E na maioria das vezes, ao olharmos para uma pessoa, nós estamos olhando um fato isolado e não conhecemos a história dela, a história de luta, a história de batalhas, a história de abrir mão de tanta coisa para poder conseguir outras. Porque a vida, ela é constituída disso. A minha, a sua, e todos nós que estamos aí nas nossas casas, quantas vezes nós abdicamos de tanta coisa em prol de outras, em prol da felicidade dos nossos ou dos outros. Então a vida, ela é assim. Ela é cheia de meandros, cheia de desafios e que a gente vai construindo ela no dia a dia com a misericórdia de Deus, o apoiamento das pessoas que nos rodeiam. E eu costumo dizer sempre isso. Não julgue ninguém porque você não conhece as batalhas que ele já travou na vida. Irmão, eu primeiro falar um pouco da minha história. Primeiro, o nosso Deus. Sem ele nada é possível. Depois eu posso lhe dizer com todas as letras. Tudo que eu consegui na vida, eu devo abaixo de Deus a uma pessoa. Maria de Fátima Brandão de Oliveira. A minha mãe. Essa mulher abriu mão de tudo na vida pelos filhos. Trabalhou e trabalha até hoje, aos 75 anos, se dedicando ao máximo para que os seus filhos possam ter oportunidade. Eu moro aqui nesse lugar, onde nós estamos batendo esse papo, desde 1974, quando minha mãe migrou do interior. Nós tínhamos apenas eu e a minha irmã, que é após mim. Hoje nós somos 5. Mas na época tinha só eu e ela, e a mãe estava grávida da terceira. Veio com meu pai voltou para o interior. E a minha mãe batalhou aqui, foi lavadeira, fez roça, E eu cresci, dei meus primeiros passos na roça com a minha mãe, né? Era logo aqui onde é o Riacho Doce. Roça, logo aqui atrás, a roça do Batata, do Zé Bandeira, onde desenvolveu o nosso Riacho Doce. Aqui na frente, onde posteriormente virou o campo do Chico Preto e depois o MCP, isso aqui era tudo roça. Quando viemos morar aqui, viemos morar no meio da roça. E ao caminhar mais um pouco, você vai encontrando os grandes parceiros da vida. E eu tive meus tios, Raimundo Matos e Jacina Matos,
que foram meus parceiros, que ajudaram minha mãe, ajudaram meu pai, para que eu pudesse caminhar. Então eu cheguei ao cartório da Dona Zilda Lins com 12 anos de idade, levado pelo Matos, e eu comecei lá limpando o quintal e trabalhei lá no cartório até os 15 anos de idade. Período que eu revezava fazendo o jogo do bicho, era o cambista Oliveira, e concluí o primeiro grau, na época primeiro grau, Miguel Bittar, nessa batalha aí, aos 15 anos, e foi para o Odísio. Eu fui na primeira turma de Ciências Humanas, eu tinha que fazer um processo seletivo para poder entrar, e graças a Deus nós conseguimos entrar, fomos da primeira turma, e aí eu dato daí aquela metamorfose na vida profissional, porque no ano de 1986, quando eu cheguei no Odísio, o Banco do Estado do Pará, o Banpará, abriu um processo seletivo para estagiário no banco. E eu trabalhava no cartório, fazia jogo do bicho, no paralelo ao serviço de aprendiz no cartório. E o Banpará solicitou ao Odísio, que era a escola de ensino médio à época, que enviasse os 10 alunos com o melhor currículo na escola para prestar esse processo seletivo, que de início era uma vaga. Eu tinha acabado de completar 16 anos e tive a felicidade de ser o primeiro colocado. Só que tinha um problema, eu era menor de idade e os colegas eram todos maiores. Então começa uma outra batalha, minha mãe e minha tia batalhando para fazer a emancipação, conseguir autorização jurídica, rolamos por delegacia, fórum, todos os trâmites tinha que fazer, e graças a Deus conseguimos o contrato e passamos 1 ano e 6 meses exatos cumprindo o estágio no Banpará. Trabalhávamos durante o dia e estudávamos à noite. Esse foi o divisor de águas na minha vida, porque aí eu consegui, o Banpará foi a minha grande escola profissional e a minha vitrine. Ao terminar o contrato, eu estava prestes, eu tinha acabado de completar 18 anos, e aí foi convidado pelo professor Rui a substituí-lo em um prolabore. À época o ensino ainda era estadualizado, e eu fui substituir o professor Rui. Ao terminar o contrato, eu tinha 18 anos, eu fui substituir a professora Sandra, e daí enveredei pelo magistério durante longos anos da minha vida. Nesse período, aí vira 88, chegamos a 89, o Matos elegeu-se presidente da Câmara e me convidou para assumir a tesouraria da Câmara Municipal de Breves. Foi quando eu entro na Câmara, no dia 1º de fevereiro de 1989. Em ato contínuo, eu fiz um processo seletivo para um estágio de 6 meses no Banco do Brasil, onde nós, mais uma vez, com a graça de Deus, fomos aprovados e passamos esses 6 meses, licenciamos da Câmara e passamos 6 meses no Banco do Brasil. Em 1996, nós fomos convidados pelo então deputado à época, Gervásio Bandeira, a concorrermos ao pleito de vereador. Eu era professor no Miguel Bittar e funcionário da Câmara. Nós montamos um grupo de jovens e aquela eleição eu fiquei como suplente. Mas eu costumo dizer que as coisas ela é no tempo de Deus sempre, ela nunca é no tempo do homem. Talvez se eu tivesse ganho aquela eleição, eu não teria ganho posteriormente 5 eleições seguidas, porque eu não teria aprendido a lição. Eu ocupei, e aí eu fui convidado pelo Gervásio a assumir a pasta do esporte no município de Breves. E quem conhece a minha trajetória sabe que o esporte em Breves tem 2 períodos. Um antes da nossa passagem pelo comando do esporte e um depois, onde nós fizemos quase que todos os marcos regulatórios que existem hoje. E nesse espaço aí, início da década de 92 a 96, esse período que eu perdi essa eleição de 96, eu instituí no município de Breves o movimento acadêmico, que nós passamos lá em 93 no curso de Geografia, e foi um período que, junto eu e mais outros lutadores pela educação no nosso município, fundamos o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Breves, Subsede Breves, o Sintep.
Nós criamos um movimento acadêmico onde eu fui o primeiro diretor acadêmico do município de Breves. Nós fizemos várias associações, que foi quando o Brasil passou a caminhar a partir do associativismo. E aí nós enveredamos pela vida pública, sempre fomos líder estudantil.